Minas Urgente, primeira edição. Oferecimento. Limpador perfumado Azulim. Limpa, perfuma sua casa por mais tempo. Qualidade Start. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. Bom dia, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Nesta terça-feira, dia 14 de novembro, está no ar o programa Minas Urgente. Vem comigo, Triângulo Mineiro! Nesta terça-feira, 14 de novembro, o Minas Urgente começa com informação e prestação de serviço. Uma fábrica pegou fogo na noite de ontem e os bombeiros tiveram muito trabalho para conter o incêndio. Na tela! Olha as imagens que vocês acompanham agora aqui, gravadas nesta madrugada pelo Érico, para você acompanhar na tela da Band todas as informações para você aqui na tela da Band. Eu quero depois um pedacinho, toda chamadinha eu quero um pedacinho do VT. Vamos lá, a informação que não para, 7 horas e 1 minuto. Essa informação com a prestação de serviço. A Polícia Civil termina a investigação da morte da jovem Kelly Camaduro. Uma coletiva foi convocada para esclarecer os fatos. Na tela, é VT ou é nota coberta? Cadê? Traz a imagem, por gentileza. Esse caso que chamou a atenção aí, ó, de toda a população do Brasil inteiro por causa de uma carona. Lamentavelmente, ela perdeu a vida. Lamentavelmente, a vida dela foi ceifada por causa de um canalha. E esse canalha ainda tem uma filha de 15 anos. Acredite se quiser. Ele tem uma filha de 15 anos. Infelizmente, essa menina perdeu a vida porque acreditou em um vagabundo. Esse vagabundo que participou de um grupo de carona, que só para relatar para você e informar, esse tipo de grupo de carona monetizada, ela é proibida. Quando se há comercialização, é proibido por lei. A carona é legalizada, ok? Sem problema. Agora, quando existe uma carona que você cobra, é proibido. Por isso, muito cuidado, tá bom? 7 horas e 3 minutos. Cadê o cabeça de nós tudo aqui, ó? Juliano Carlos, a informação com a prestação de serviço. Olha, tá dando um problema técnico aí entre a mesa e a cadeira, chamado BIOS, bichinho ignorante operando o sistema. Juliano, daqui a pouco ele entra para trazer informação com a prestação de serviço. Dá uma olhadinha no VT da Kelly aí, por gentileza. O Jonathan, os crimes de latrocínio, estupro e ocultação de cadáver, bem como concluímos pela prática de receptação do investigado Daniel. O latrocínio restou bem configurado para a gente porque nós conseguimos entender a intenção de subtração do patrimônio da vítima, bem como a sua morte. Ela foi bem comprovada pelos laudos de necrópsia, pelos laudos de levantamento de local, pela confissão e pela colheita de depoimentos. O estupro, que talvez tenha gerado a maior dúvida em todos que procuram a gente para perguntar, a gente tem que sempre ter em mente que o estupro não se configura hoje, de acordo com a alteração de 2009 do Código Penal, com a conjunção carnal somente, mas também com ácido libidinoso. Bom dia, são 7h04 para você que ligou a TV, está no ar o programa Minas Urgente. O bonde é tiro, porrada e bomba! 7h04, bombeiros foram acionados para o combate às chamas em uma fábrica de estopas no bairro Industrial. Devido às características do material, as chamas se alastraram muito rapidamente. Muita fumaça no local. O Corpo de Bombeiros está trabalhando aqui dentro deste galpão. Podemos ver aqui à frente da fumaça aqui, água. Nesse momento agora o Corpo de Bombeiros está quebrando o telhado para entrar no local que está mais crítico. Como que aconteceu esse incêndio, Felipe? Eu estava aqui no setor da cozinha aqui, vendo a televisão aqui, e de repente eu ouvi só um estouro. Aí eu saí correndo pra cá, o fogo tava exalando, pegando a empresa aqui. Do jeito que tá aí, ó. Aí pegou na área das máquinas, lá onde é que fabrica estopa de polimento de carro. Um grande susto.
Nossa, demais. Eu aqui quietinho, aqui, só escuto o barulho e saio correndo. Aí, primeira ação foi chamar os bombeiros. Foi chamar os bombeiros. Chamei os bombeiros, liguei pro gerente aqui e tentei apagar o fogo. Esse local é o limite de onde podemos chegar. Ali à frente o Corpo de Bombeiros ainda trabalhando. Existe um pouco de brasa ainda no local que eles trabalham. Sai um pouco de fumaça. É um trabalho devagar, pois o Corpo de Bombeiros procura possíveis focos de incêndio que poderiam alastrar rapidamente. E por isso aqui dá para ver que o estrago poderia ser bem maior. A parte incendiada até então, né, é uma região que contém algumas máquinas e muito material combustível que é estopa. Então a gente não sabe precisar realmente a causa desse incêndio, porém uma hipótese de problema na parte elétrica não está descartada. O produto ajuda a inflamar muito rápido, né? Sim, esse é um produto que propaga o incêndio muito fácil. É uma quantidade de combustível muito grande, o que dificulta muito o nosso trabalho aqui. Há risco de desabamento? Não, pela minha avaliação, assim, não chamei técnica da Defesa Civil, mas à primeira vista não há risco de desabamento. Mas agora vocês vão fazer que tipo de trabalho aí? A gente está finalizando o combate em alguns focos de incêndio e após isso a gente vai dar prosseguimento ao rescaldo, que é a fase em que a equipe do Corpo de Bombeiros revira todo o material combustível para que não haja uma reignição. Olha, são 7h06 para você que está ligado na tela da Band. Muitos telespectadores participando aqui, não só pelo nosso BandZap, como também pelo nosso Facebook. Para você mandar a sua dúvida, sugestão, crítica, pode participar 99793 1300. Coloque o nosso BandZap na tela, por gentileza, 99793 1300. É o telefone para participar, para que você participe conosco, para que você dê a sua informação, para que você preste serviço. Venha conosco, 997931300. Muita gente participando pelo Facebook também. Cláudia Aparecida Pires, Elson Rogério, Sueli Josué, Ana Cleide, Luiz Fernando, Tatuador, Adriano Parreira e Érica Alexandre. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Preste bastante atenção porque a Polícia Militar apreendeu uma moto totalmente adulterada. 2 homens foram conduzidos e afirmaram, sabe o quê? Que pagaram R$300 pela motocicleta. Então já são vagabundos porque sabem que R$300, meu amigo, você não compra nem uma bicicleta hoje, quanto mais uma motocicleta. Bota os vagabundos aqui na tela. A Polícia Militar abordou esses 2 jovens, Wesley Soares Martins, de 18 anos, e Carlos César Rodrigues da Silva, de 20 anos. Eles estavam na rua Serra da Canastra, no bairro São Jorge, empurrando uma moto sem placa. Na abordagem, a Polícia Militar descobriu que o chassi da moto estava cortado. Carlos, como vocês conseguiram essa moto? Eu compro ela, senhor. Por quanto vocês compraram ela? R$200. Que dia que vocês fizeram a moto? E vocês não desconfiaram a moto? O cara falou que ia trazer teu papel pra mim, entendeu? Aí eu peguei e fiquei segurando a moto lá. E essa história que uma moto parecida estava sendo usada em roubos, vocês têm alguma coisa a ver com isso? Abraço não, viu, senhor? Não é rouba, né? Não, abraço, senhor. Sou trabalhador. Comprei essa moto aí só pra me trabalhar mesmo. Eu nem roubo, nem meus passagens tudo é prazo. Vocês trabalham com o quê? Tô trabalhando no SEAD. Trabalho de servente. E agora, como que vocês vão poder explicar essa situação? Aí, como é que eu vou poder explicar que a moto nem comprou, né, senhor? Então, senhor. E vocês têm contato com quem vendeu pra vocês? Não, o cara sumiu. O cara falou que ia trazer o papel pra nós hoje e o cara sumiu. E aí, que pôs nós, foi na rascada aí, ó. Ia tirando nós. E o que tinha acontecido com a moto? Vocês estavam empurrando ela? Acabou a gasolina. E a placa dela? A placa, eu não sei de placa não, eu peguei ela daquele jeito, não comprou. Tem patrulhamento aí pelo endereço aí, com esses 2 autores aí, empurrando uma motocicleta, com uma atitude muito suspeita. Aí pedimos um apoio aí e realizamos uma abordagem. E o que vocês descobriram na abordagem? Nós constatamos aí que o chassi está cortado. Muitas vezes aí, eles usam o chassi cortado aí para cometer crime com a moto aí. E parece que aqui na região já tinha uma moto com essas características cometendo crimes? Isso, tem uma Titan Prata aí sem placa, com essa característica, fazendo roubo aqui na subárea. E agora eles vão ser conduzidos por qual crime? Aqui é adulteração de identificação veicular. Eles cortaram o chassi e vai ser preso por isso aí. A princípio, né?
São 7 horas e 9 minutos. Léo, sabe que dia é hoje, Léo? Hoje é terça-feira, dia 14 de novembro. O telespectador tá perguntando aqui porque você esqueceu de informar. Hoje tem advogado do povo? Enche a tela aqui, David, por gentileza. Olha só, o AirPlay aqui. Hoje tem advogado do povo? Sim, participe, minha amiga. Olha, mande a sua pergunta jurídica para o 997931300. Já tem muita gente mandando pergunta, participando, gravando áudio, gravando vídeo. Mande a sua pergunta, participe conosco pelo WhatsApp, no Facebook. A Fatinha Siqueira tá assistindo, a Neide Aparecida, Camilo Matheus de Uberaba, mas mora em Curitiba. Um abraço, obrigado pelo carinho. Stephanie Fábio, tá ligada também na tela da Band. Todos os nossos telespectadores que ajudam a aumentar a audiência, levando informação e prestação de serviço. Já que a gente falou de Uberaba, cadê o cabeça de nós tudo? Cabeça de nós tudo, Juliano Carlos. A informação. Ô, velho, o Neto é sacana mesmo, hein? Te colocou contra o sol hoje, você desapareceu na tela, velho. Sacanagem do Neto. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que nos acompanham no Minas Urgente, primeira edição. Pois é, Ricardo, é uma posição estratégica aqui, mas o sol é bastante complicado nessa região aqui de Uberaba. Eu vou falar de destaques hoje, Ricardo. Eu vou falar de um preso pela Polícia Civil que é acusado de vários assaltos, roubo à residência, inclusive agir com agressividade contra as vítimas. Vou falar também de um estupro contra uma criança de 13 anos que foi registrado ontem à noite pela Polícia Militar. Vou falar de um incêndio que deixou aí clientes, hóspedes de um hotel desesperado. Nós vamos fazer alerta para que esse tipo de situação não aconteça e também de pessoas presas por furto em um estabelecimento comercial. A polícia prendeu após eles serem flagrados por câmeras de segurança. Mas, Ricardo, a primeira notícia que eu queria falar com você é uma situação que aconteceu ontem, quando criminosos atiraram contra a vítima durante uma tentativa de assalto de uma caminhonete em plena Avenida Leopoldino de Oliveira, a principal avenida de Uberaba, Ricardo. Esse crime aconteceu ontem por volta de 9 horas da manhã, como vocês podem ver na imagem. Os criminosos tentaram roubar a caminhonete, como a vítima acelerou o veículo, eles sacaram armas de fogo e realizaram disparos contra o condutor da caminhonete que fugiu. Esse condutor, ele ficou tão assustado, Ricardo, que ele foi parar na cidade de Monte Carmelo para fazer o registro da ocorrência. Um dos disparos atingiu o vidro da caminhonete, ele ficou ferido por um dos estilhaços, mas felizmente passa bem e agora a polícia procura esses criminosos que estavam em um veículo Volkswagen Gol, Ricardo. Olha a ousadia, atiraram em via pública para roubar o veículo. É muita cara de pau. Cadê o vídeo? Tem um vídeo na tela aí, não tem? Olha aí, ó. A gente tá vendo a imagem nesse momento do vídeo. Olha que vagabundos, rapaz. Olha só. No meio da rua. Isso aconteceu quando, Juliano? Ontem à tarde? Ontem pela manhã, em plena Avenida Leopoldino de Oliveira, a avenida mais movimentada, a avenida que corta toda a cidade de Uberaba. Os bandidos aí quase provocaram uma tragédia, porque durante a fuga, o condutor da caminhonete ainda bateu contra um veículo Fox que estava parado no semáforo. Ele preferiu bater no veículo do que perder a vida, Ricardo. É uma situação lamentável. Juliano, só para reforçar, para quem não conhece Uberaba, a Leopoldina é como a Rondão Pacheco, né? Que cruza a cidade. Não é isso? Exatamente, é a avenida que cruza a cidade, ela pega de um extremo ao outro, ela sai da BR-050, que vem sentido Uberlândia, e vai até a ligação 798, que dá acesso à BR-262, sentido Araxá. Então é a avenida principal que corta toda a cidade de Uberaba, foi palco aí dessa violência na manhã de ontem. Tá certo, meu querido, daqui a pouco você volta com mais informações para os nossos telespectadores, tá bom? Daqui a pouco estamos de volta com mais informações. Tá certo, então. Agora, são 7 horas e 13 minutos. A informação não para. Para você, telespectador que está ligado na tela da Band, um bom dia. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. No Facebook, a dona Neide Aparecida tá ligada na tela da Band. Obrigado pela sua participação. No WhatsApp, muita gente mandando pergunta para o advogado do povo. 997931300. É a participação com a dúvida jurídica que ajuda a sanar o seu problema. Participe conosco. Eu vou pro intervalo comercial com a imagem dessa aqui, ó. Essa imagem de Uberaba. Bandido vagabundo atirando no meio da rua, na Leopoldina, no centro de Uberaba. É mole ou quer mais? Eu vou pro intervalo e volto já já. Fique ligado. Você já sabe que aqui o papo é reto.
Tivemos a oportunidade de fazer muito como secretário de Habitação de Uberlândia. Foram 18 mil moradias construídas, que melhoraram a vida de mais de 50 mil pessoas. Desde que eu peguei essa chave, eu me senti totalmente realizada. A identidade do cidadão não é só o documento no bolso, mas o endereço dele, para onde ele voltar com a família. Deputado estadual Felipe Etier, sempre presente e atuante. Ficha limpa de verdade. Pai é aquele que sempre vai estar lá para você. É quem vai te dar o primeiro abraço nas vitórias e te erguer nos momentos difíceis. Vai ser o seu maior professor e ensinar até os seus filhos. E sempre te ouvir. E a Clarivox vai fazer de tudo para ele ouvir mais e melhor. Só aqui sua idade vale desconto. Na compra do segundo aparelho auditivo, você ganha a sua idade de desconto. Clarivox, para o seu pai curtir os sons. Consulte condições. Conheça a Dona Mara, totalmente nova para você. Venha saborear os melhores salgados e lanches de Uberaba, com mais de 260 sucos e detox. Dona Mara, Avenida Fernando Costa, 883. Ou peça 3311-1958. Loucura, loucura, loucura! A RC traz para você o maior feirão de pisos e porcelanatos de toda a região. É pra zerar o estoque. Quinta, sexta e sábado. E no sábado vamos até às 15 horas. Você não pode ficar de fora. Olha só o que preparamos para você. Porcelanato Delta 70 por 70 retificado polido de R$ 75,80 por R$ 49,90. Porcelanato Delta 30 por 60, tamanho grande, de R$ 39,90 por R$ 25,90. Piso extra 45 por 45 a partir de R$ 9,90. É isso mesmo, a partir de R$ 9,90. Avenida Professora Minervina Cândida Oliveira, 135, bairro Oswaldo Rezende, próximo ao posto Espigão. E também nossa loja, na Getúlio Vargas, 3667, bairro Tubalina. No feirão anual da RC, quem ganha é você. 7 horas e 16 minutos para você que está ligado na tela da Band. Um bom dia para quem já está assistindo e acompanhando desde o começo. Muito obrigado por permanecer. A informação e a prestação de serviço não param para os nossos telespectadores. Tem gente pelo Facebook mandando beijo, mandando abraço. Olha, também o Natalício Reis, de Conceição das Alagoas, ligados na tela da Band. Anderson Souza, aqui da cidade de Boa Esperança, Minas Gerais. Obrigado pelo carinho. Tem gente de Unai pelo WhatsApp mandando abraço. O amigo das Chácaras Colina, em Unai. Um grande abraço para você, telespectador amigo. Obrigado pela audiência. Você sabe que aqui é a informação com a prestação de serviço. Hoje tem Advogado do Povo. Você pode mandar a sua dúvida jurídica para o 997-93-1300. O senhor de 77 anos foi conduzido até a companhia de polícia após denúncias contra o filho dele de 47. Olha só essa confusão. Segundo a denúncia, esse rapaz que sumiu estaria andando armado pelo bairro Jardim Brasília, aqui em Uberlândia. Na tela. Por meio de denúncia anônima, a equipe do GER foi até a rua Hércules, no bairro Jardim Brasília, e na casa estava 2 armas de fogo, uma calibre 38 e uma calibre 32. O dono dessas armas não foi encontrado, porém o padrasto de 77 anos foi conduzido apenas por ser o proprietário da residência. Mais uma vez, a nossa equipe só tem a agradecer a população de bem de Uberlândia, não só a nossa equipe, como a Polícia Militar como um todo. Então, graças a essas informações, nós conseguimos muito êxito no dia a dia nosso. Então, mais uma vez, nós recebemos uma denúncia anônima que era um cidadão conhecido como Valtinho e ele estaria portando armas em via pública e ele guardava essas armas tanto na sua residência como nas suas chácaras. O primeiro trabalho nosso foi identificar o local onde ele residia. Sim, nós chegamos até o endereço no Jardim Brasília. Chegamos no local, ele não estava, realmente ele não estava. A equipe foi recebida pelo padrasto, ele autorizou as nossas buscas e durante essas buscas foi localizado pela nossa equipe 2 revólveres, um calibre 38, um calibre 32 e diversas munições. Por meios legais, o padrasto é o dono da residência, assim como o Walter. Ele foi conduzido para a delegacia, aí o delegado de polícia ele vai avaliar o caso, ele vai ser ouvido, posteriormente ele vai dar as medidas legais aí pertinentes ao caso. A única coisa que a gente tem percebido é que confusões, conflitos, brigas entre famílias têm crescido nos últimos tempos. E é lamentável
tudo isso, né? É pai brigando com filho, é mãe brigando com irmã, com filha, irmã brigando com a irmã, é tio brigando com sobrinho. Olha, é uma confusão danada. Primo brigando com primo. Na minha época, que eu era mais adolescente, criança mesmo, isso era muito raro. E quando acontecia, né, se tinha uma briga de primo com primo, a família mesmo ia lá, botava um de frente com o outro, resolve o problema. Quer não abraça aí. Resolve o problema, porque a nossa família não pode ficar desunida por causa de bobeira. Hoje em dia, o ser humano está esfriando cada vez mais e se tornando mais cruel consigo mesmo. 7h19, a informação não para, hein? São 7h19. Você está na cama deitado, precisa chegar às 8, levanta, meu filho. Você tem que trabalhar. Dá graças a Deus por mais um dia de trabalho, por mais uma oportunidade que você ter saúde, tá bom? É tudo de bom nessa vida, acordar cedo para trabalhar, levar o sustento para nossa família. São 7h19. 2 mulheres foram presas na noite de ontem no bairro Santa Luzia. Com elas, a polícia localizou armas, drogas e o Érico Gabriel conferiu na reportagem. Todo esse material foi encontrado na rua Geraldo Abrão, no bairro Santa Luzia. São 189 papelotes de cocaína, 90 de crack, mais de R$200 em dinheiro e uma pistola. Cabo, como que foi que vocês chegaram até essas mulheres que estavam traficando ali no bairro? No patrulhamento aí, a equipe do GEPAR deparou com esses indivíduos aí na rua Geraldo Abrão. Foi feita a busca nos mesmos. Juntamente com essa Ludmilla, foi localizada aí um invólucro contendo 27 porções dessa substância semelhante à cocaína. E em conversa com ela, ela nos relatou que teria mais droga guardada na casa da Edinamar, próximo daquele local ali. Nos dirigimos aí até a casa dessa moça. Chegando lá, de pronto, ela já entregou essa droga que a Ludmilla estaria guardando com ela lá. Essa droga estava com quem? Você não olhou no boletim de ocorrência, não? Não. Olha lá, você vai saber. Ela é sua? Não sei. Bebedoura aqui no bebedoura. Ela é sua droga? Não, senhor. Como é que você foi pega com ela? A informação que nós temos aí é que a Ludmilla estaria distribuindo essa droga aqui na região do Santa Luzia. E essa droga, pelas características e pelo trabalho da polícia, seria ali da região do Dom Almir, pela cor? Sim, a princípio aí a droga seria essa mesma droga que é encontrada aí no Dom Almir, né? E elas já possuem alguma passagem? Não, elas não possuem passagem pela polícia. Você tá me filmando? Uhum. Vou ser sincero, dói meu coração. Uma jovem bonita, uma jovem com futuro brilhante pela frente, poderia estar estudando, poderia estar trabalhando, mas preferiu a vida do crime. Oh, meu Deus, 2 jovens, o que é pior, o que é lamentável. E sabe como começa na vida do crime? Pai e mãe. David, me coloca na tela junto com essas jovens. Pai e mãe, sabe como começa na vida do crime? Sabe como essas duas começaram? Possivelmente, essas jovens começaram bebendo na escola com os amiguinhos e ninguém viu defeito e problema. Possivelmente, essas jovens que nós estamos mostrando aqui, presas, começaram fumando um cigarrinho e tinha tio, parente achando bonita. Ah, olha a tragada dela. Possivelmente, elas foram pro cigarro do capeta, a maconha. E tinha gente dizendo, faz bem para a saúde. E agora, estão sendo presas por tráfico de drogas. Triste, lamentável. Lamentável. Eu posso estar errado, mas você chega a ver a inocência na cara dessa menina aí. Ela pode ter feito muita coisa de ruim, mas você chega a ver a inocência nos olhos dessa menina aí. Não digo pureza, mas inocência por ter entrado numa biqueira, literalmente, e ter feito a pior caca da vida dela. Outra alternativa para se entrar facilmente na vida do crime é arrumando um namoradinho vagabundo. Então, mãe e pai,
Vejam com quem o seu filho, sua filha ou seu filho namoram. Porque tem uma forte influência, um forte poder de convencimento. Um namoradinho ou uma namoradinha, se a sua filha ou seu filho estiver apaixonado. O cara faz o que quiser. Se falar para matar, mata. Se falar para estuprar, estupra. Tudo por causa da paixão bandida. Então, muito cuidado, porque tome cuidado com quem a sua filha anda, porque a gente dirá quem ela é. E provavelmente, se você deixar sua filha andar com vagabundo, a gente vai mostrar cenas como essa na tela da Band. Lamentável, né, Juliano? Cadê o Juliano Carlos, cabeça de nós tudo? Juliano, lamentável ver jovens entrando na vida do crime e acabando com a vida deles e da família dele. Uberaba não é diferente, né? Exatamente, Ricardo. Uberaba não é diferente. Vários jovens aí entrando para a vida do crime. Os criminosos mais velhos estão recrutando os bandidos para que esses mais novos se ingressam na vida do crime. Infelizmente, a violência aumenta devido a esse tipo de situação. Falando em jovem na vida do crime, Ricardo, eu vou falar agora de uma prisão que foi realizada ontem pela Polícia Civil. Eles prenderam o Max Paulo Rodrigues, um jovem de 25 anos, considerado de altíssima periculosidade, já possui várias passagens policiais, e esse jovem ele foi preso ontem em uma residência na Rua Ipanema, no Copacabana, por um mandado de prisão. Ele é suspeito de vários assaltos nos últimos dias, inclusive estava sendo investigado há 3 meses pela Polícia Civil, e ele foi reconhecido por várias vítimas devido à agressividade nas ações criminosas, Ricardo. Esse jovem ele é bastante agressivo, a polícia já havia encontrado alguns artefatos na casa dele, e ontem de manhã os policiais civis cumpriram o mandado, ele foi levado para a delegacia e agora já está na penitenciária. É um jovem perigoso que foi preso pela Polícia Civil, Ricardo. Olha, lamentável, hein, Juliano? Rápido a polícia, o trabalho da polícia, porque esses caras aí, se você der bobeira, eles metem bala na polícia, Juliano. Exatamente, ele é considerado de alta periculosidade, inclusive já esteve em confronto com os policiais, mas ontem a Polícia Civil, em um belo trabalho, agiu rápido e não deu chances, ele acabou preso. Ô, Juliano, o delegado estava na operação também? Sim, o chefe do 5º Departamento de Polícia Civil, ele comparece em quase todas as operações, se não todas possíveis, para comandar o trabalho de prisões desses criminosos aqui em Uberaba. Porque eu estava vendo pelas fotos aqui, a foto do delegado participando das ações da polícia, isso é importante. Juliano, tem mais informações, meu filho? Sim, Ricardo, agora eu vou falar de um destaque de ontem que serve aí como alerta para as pessoas. Várias pessoas estavam em um hotel na noite de ontem, na rua Leonor Carvalho Borges, no bairro São Benedito, e um dos hóspedes deixou o notebook carregando na tomada sobre a cama. Houve aí uma explosão e um princípio de incêndio. Várias pessoas que estavam, os hóspedes do hotel, ficaram desesperados devido à fumaça que estava no local. Os bombeiros foram até o hotel e constataram que foi só um susto, um princípio de incêndio. Mas fica o alerta aí, porque a maioria das pessoas deixa os eletroeletrônicos carregando na tomada, saem do local, não verificam e pode acontecer aí uma explosão ou até um incêndio mais grave. Então fica esse alerta, Ricardo. Juliano, inclusive você falou desse caso aí, eu quero citar um outro caso, porque muita gente de Uberaba falando sobre a Leopoldina de Oliveira, não é isso? Sim, é Leopoldina de Oliveira. Leopoldina de Oliveira, que é como a Rondon Pacheco aqui em Uberlândia, são avenidas principais que cruzam a cidade, as principais avenidas da cidade, e que quando acontece um ato violento, fica todo mundo muito assustado. Os criminosos atiraram, Andressa. Sabe contra quem? Contra quem, Andressa? Contra uma caminhonete. Durante uma tentativa de roubo, a polícia fez rastreamentos para prender os bandidos. Vamos acompanhar essa reportagem. De segurança mostram o exato momento em que os criminosos tentaram abordar a caminhonete na Avenida Leopoldina de Oliveira e atiraram em seguida. A caminhonete manteve a fuga pela Avenida Nisa Marques Guaritá, sentido ao bairro Maringá. Segundo informações, o veículo Volkswagen Gol cor prata com os autores saiu em perseguição à caminhonete.
Nós estamos com a linha de raciocínio de que esses indivíduos no veículo Volkswagen Gol cor prata tentaram roubar a caminhonete. Realizaram um disparo porque o condutor da caminhonete não obedeceu aí a ordem dos meliantes, dos assaltantes. Imagens do sistema de monitoramento estão sendo levantadas para ver se a gente consegue placa dos veículos e que possamos chegar aí à identificação dos autores, bem como da vítima. Durante a fuga, a caminhonete e o carro usados pelos bandidos bateram no automóvel de uma empresária que seguia pela Avenida Orlando Rodrigues da Cunha. Informações complementares dão conta de que ambos os veículos arrancaram bruscamente, tanto a caminhonete quanto o veículo Volkswagen Gol cor prata. E nessa arrancada inicial, eles colidiram contra um veículo Fox, que seguia logo à frente dos dois veículos. Juliano, só para atualizar as informações, a polícia já tem rastros desses bandidos? Bom, Ricardo, a polícia está à procura desses criminosos. Eles estavam em um veículo Volkswagen Gol modelo G4, 2 portas de cor prata. Eles também são suspeitos de vários roubos pela cidade, inclusive pode ter a participação no latrocínio, tentativa de latrocínio quando o empresário foi baleado na cabeça na semana passada. Podem ser os mesmos suspeitos que estão sendo procurados pela polícia, Ricardo. Juliano, tá uma disputa grande entre Uberlândia e Uberaba para ver quem tá mais violenta, não é verdade? Exatamente, Ricardo, por ser cidades aí do Triângulo Mineiro de maior potencial, cidades que possuem uma população expressiva, a criminalidade, infelizmente, aumenta a cada dia que passa. Tá louco, meu amigo, olha... O Juliano traz, sempre que ele vem para participar conosco, é informação de tragédia, coisa ruim. Como eu disse, eu gostaria que ele trouxesse uma receita de bolo, mas infelizmente é tiro, porrada e bomba. Daqui a pouco você volta. É informação com a prestação de serviço em patrocínio. Um acidente entre 2 carretas de uma van escolar resultou na morte de um homem de 67 anos. No veículo ainda havia uma criança de 10 anos e 4 professores que ficaram feridos. A batida foi no quilômetro 492 da BR-365, entre Patrocínio e Uberlândia. João Adão de Brito, conhecido como Zinho, de 67 anos, é quem conduzia essa Kombi escolar. Ele morreu no local. 4 professores e uma criança de 10 anos ficaram feridos. Na Kombi haviam 6 vítimas, sendo um condutor e outros 5 passageiros. O condutor, infelizmente, ele faleceu no local e as demais vítimas foram conduzidas para o pronto-socorro municipal. Dentre as vítimas havia uma criança e 4 mulheres. Nós conduzimos 4 vítimas na nossa viatura e tivemos apoio de uma ambulância da prefeitura que conduziu a criança também para o pronto-socorro municipal. Os motoristas das 2 carretas bitrem não tiveram ferimentos. Segundo a polícia, o condutor da carreta com placas de Patos de Minas, que teria provocado o acidente, foi levado para a delegacia. Lá uma terceira faixa, um pouco estreita para 2 veículos de carga. Aí o bitrem invadiu um pouco a contramão, nisso vinha uma Kombi sentido Patrocínio que colidiu com ele, ou seja, o bitrem ao invadir a contramão colidiu com a Kombi. Infelizmente o condutor da Kombi veio a óbito, vítima fatal, né? O pessoal da perícia esteve no local. Além dele, tinham mais 6 vítimas na Kombi, mas o pessoal passa bem, só lesões leves. A gente ligou no hospital agora, parece que só tem 2 que continuam em observação, o resto já foi liberado. E a gente encaminhou o condutor que estava ultrapassando para a Polícia Civil para as devidas providências. São 7h32. Bom dia para você que acordou agora, que ligou o televisor ligado na tela da Band. Para você que continua conosco, obrigado pela audiência e pelo carinho. Traz a imagem da Kelly, jovem Kelly, que foi assassinada de forma cruel e covarde por esse canalha aí, ó, que você está vendo na imagem. Enche a tela aí, ó, isso. Esse canalha, esse covarde que cruelmente matou e, segundo a polícia, estuprou esta jovem. Os detalhes daqui a pouco para você, depois do intervalo comercial. Eu volto já já. Loucura, loucura, loucura! A RC traz para você o maior feirão de pisos e porcelanatos de toda a região. É pra zerar o estoque. Quinta, sexta e sábado. E no sábado vamos até às 15 horas.
Você não pode ficar de fora. Olha só o que preparamos para você. Porcelanato Delta 70 por 70 retificado polido de R$ 75,80 por R$ 49,90. Porcelanato Delta 30 por 60 tamanho grande de R$ 39,90 por R$ 25,90. Piso extra 45 por 45 a partir de R$ 9,90. É isso mesmo, a partir de R$ 9,90. Avenida Professora Minervina Cândida Oliveira 135, bairro Oswaldo Rezende, próximo ao posto Espigão. E também nossa loja na Getúlio Vargas 3667, bairro Tubalina. No feirão anual da RC, quem ganha é você. Confira agora o que a Oral Sim preparou para você. Raul! Diga sim ao sorriso e à sua felicidade. Diga sim ao seu implante dentário. Vem para Oral Sim. Ligue 2589-7000 e agende já a sua avaliação. 2589-7000. Conquiste um novo sorriso na Oral Sim. Um grande abraço e eu espero por você. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Ô, dona Isa, esse limpador perfumado azulinho é uma maravilha. Mas a gente vai ter que dar um jeito nisso aqui. Azulim Perfumes de Casa. Limpeza com perfumes que duram muito mais. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes em até 48 horas e sem dor, graças à inovadora Sedação Unic. Olá, eu sou o Dr. Pedro Zanin, especialista da Oral Unic. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unic, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 3311-0101 e agende uma avaliação. Oral Unic, cada sorriso é único. Ô, Léo, me dá horas, por gentileza, por favor. Aqui ficou um reflexo bem na hora do 7h35 ou 7h34? 7h36 para você que está ligado na tela da Band. Um bom dia, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Tem sim advogado do povo, muita gente perguntando, hoje tem advogado do povo? Quero inclusive aproveitar e mandar um abraço para o seu José Batista, das Chácaras Colina de Unai. Obrigado pelo carinho, tá bom? Tá reclamando aqui que a gente não manda abraço para ele. É que chegam muitas mensagens aqui pelo Facebook e também pelo WhatsApp, fica difícil, tá bom? Um abraço para todos os nossos telespectadores ligados na tela da Band. Doutor Robson Divino está aqui hoje, bom dia, doutor. Obrigado por ter vindo ao vivo mais uma vez, tá bom? Bom dia, Ricardo. Bom dia, telespectadores. O doutor está aqui para tirar sua dúvida jurídica, seja ela qual for. Mas antes, eu quero falar sobre o caso da jovem Kelly, não é isso, Léo? Pois é. A Andressa colocando para mim no ponto, eu vou chamar essa reportagem, porque a jovem Kelly Cadamuro, ela foi brutalmente assassinada após oferecer carona em um grupo de WhatsApp. A Polícia Civil convocou na tarde de ontem uma coletiva para esclarecer os fatos, após a realização da reconstituição e outros procedimentos. Dá uma olhada. A investigação da morte de Kelly Cristina Cadamuro, de 22 anos, durou 10 dias. Jonathan Pereira do Prado, de 33 anos, foi indiciado pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e estupro. E Daniel Teodoro da Silva, de 24 anos, vai responder por receptação. O delegado apurou que Jonathan premeditou sozinho o roubo do carro e decidiu, no momento do crime, matar e estuprar a jovem. Nós concluímos pela prática de 3 crimes do Jonathan, os crimes de latrocínio, estupro e ocultação de cadáver, bem como concluímos pela prática de receptação do investigado Daniel. O latrocínio restou bem configurado para a gente, porque nós conseguimos entender a intenção de subtração do patrimônio da vítima, bem como a sua morte. Ela foi bem comprovada pelos laudos de necrópsia, pelos laudos de levantamento de local, pela confissão e pela colheita de depoimentos. O estupro, que talvez tenha gerado a maior dúvida em todos que procuram a gente para perguntar, a gente tem que sempre ter em mente que o estupro não se configura hoje, de acordo com a alteração de 2009 do Código Penal,
com a conjunção carnal somente, mas também com ácido libidinoso. Na medida que nós avaliamos o local, pelo laudo de levantamento do local do perito Maurílio, bem como confrontamos com a versão do suspeito, mais os elementos colhidos durante a reconstituição do crime, nós entendemos que houve sim a prática de atos libidinosos, razão pela qual iniciamos pelo estupro. E, por fim, a ocultação de cadáver é porque a gente compreende e entende de maneira bem clara que a intenção de jogar o corpo da vítima no rio era para ocultar, para dissimular, para poder se furtar a aplicação da lei penal. O inquérito concluiu que a vítima foi morta por estrangulamento. Desde o dia 2 de novembro, os acusados estão na penitenciária de Frutal. Com o término da investigação, o caso segue para o Ministério Público. O crime aconteceu na noite do dia 1º de novembro, quando Kelly saiu da cidade de Guapiaçu, em São Paulo, sentido Itapajipe, no Triângulo Mineiro. O corpo foi encontrado às margens do rio Marimbondo, em Frutal, na tarde do dia 2, e o carro foi localizado sem rodas em uma estrada próxima a Rio Preto. Ela ofereceu carona através de um aplicativo e teria combinado de levar um casal de São José do Rio Preto até Itapajipe. Mas Jonathan embarcou sozinho. Ele e Kelly não se conheciam. Pelo que a gente compreendeu, não conheciam. E até isso é importante para a gente esclarecer, que muitos falou em talvez a presença de um terceiro elemento ou de um mandante do crime. A gente refuta a hipótese de mandante do crime na medida que a gente identifica outras testemunhas, outras pessoas que foram contactadas pelo Jonathan às vésperas do crime. Ou seja, ele procurava outras pessoas também para pegar carona. Então, a vítima, ela, por um caso fortuito, acabou sendo ela. Mas havia a possibilidade de ser qualquer outra pessoa que ele entrou em contato. Então, não havia uma vítima pré-determinada, razão pela qual a gente afasta a possibilidade do crime ter um mandante. Doutor, situação lamentável, né? Lamentável, Ricardo. Os jovens e os cidadãos de bem hoje têm que tomar cuidado com esses aplicativos que são usados também por marginais com propósitos ilícitos. Agora, doutor, nesse caso aí, ele foi inclusive indiciado por estupro, que até então ele havia negado, mas o laudo comprovou que ele estuprou a jovem, até porque ela foi encontrada só de calcinha. Sim, nesses casos, Ricardo, a autoridade policial não precisa da prova exata da certeza, basta indícios de que houve o delito para que faça o indiciamento. Não tem a contraprova, né? Então, automaticamente, as circunstâncias acabam levando a entender que ele estuprou a jovem. Além do laudo ter confirmado, quer dizer, ele já poderia ter sido indiciado. Sim, e eu suspeito que talvez o objetivo primordial dele, primeiro, Ricardo, talvez não tenha sido o roubo, talvez o objetivo primeiro dele tenha sido o estupro, realmente. E aí ele acabou roubando e depois matando a jovem. Exatamente, aproveitou e fez o roubo, e é uma pena aí, se você verificar, são crimes hediondos, o estupro, uma pena de 8 a 15 anos, e a pena de latrocínio de 20 a 30 anos. É uma das penas mais graves do direito brasileiro. Juntando tudo isso aí, dá quanto? Mais ou menos, a pena mínima tem ocultação de cadáver, deve dar em torno mais ou menos de 29, 30 anos a pena mínima. A máxima deve ficar em torno de 50 anos. Então, no mínimo, ele vai ficar 30 anos. Aí vai cumprir um terço da pena, se ele tiver bom comportamento? Não, nesse caso é crime hediondo, o estupro é crime hediondo e o latrocínio é crime hediondo, então ele teria que cumprir 2/5. Hipoteticamente, ele pega em torno de 30 anos, 2/5 é 12 anos fechado integralmente, sem botar o nariz na rua. Depois é que ele tem direito àquela progressão questionada de regime, que passa a trabalhar de dia fora e dormir à noite na cadeia, que seria o regime semiaberto. Sabe o que é pior? O cara tem uma filha de 15 anos, doutor, ele teve coragem de fazer isso. Segura essa imagem, David, por gentileza. Enche a tela, isso aí, deixa ali. Doutor, ofereço carona, falando a data, tal, domingo, Paraná. Doutor, nesses casos, a pergunta que eu quero fazer ao senhor, porque muita gente me fez esse questionamento. É permitido carona remunerada, carona monetizada? É permitido, é proibido? É possível, doutor, eu criar um grupo de carona para ir daqui para ali, pagando
me parece que não é permitido. O senhor pode confirmar essa informação? Veja bem, para dividir despesas é permitido sim. O que não é permitido é que você use um grupo de carona como se fosse um taxista, um serviço de concessão pública que tem as regras próprias. Mas em se tratando de carona em que se divide despesas, é permitido. Agora, além desse risco, Ricardo, enorme, extraordinário de ser vítima de um crime, ainda tem a questão seguinte: se acontece um acidente, quem está dando a carona tem que indenizar a família da vítima, ou o próprio, se ele não morrer. Ou seja, a pessoa que pega carona pode eventualmente, se não falecer, sofrer um acidente e for responsabilidade da motorista ou do motorista, tem que indenizar aquela pessoa. Ou se ele morrer, indenizar a família. Então é uma responsabilidade muito grande que eu não recomendo. Colocar alguém no seu carro é muita responsabilidade, pelo jeito, né? Não só civil, como criminal também, né? Veja bem, como condutor do veículo, Ricardo, nós somos responsáveis por todos os passageiros, seja crianças, seja adulto. A responsabilidade é do condutor. Então, se você dá carona para alguém, se você comete um ilícito de trânsito e acontece um acidente, a pessoa se machuca ou morre, você vai ter que indenizar a pessoa ou a família da pessoa. Coelho, deixa essa trilha aí, porque o negócio é caso de polícia aqui, ó. Fui trabalhar, deixei meu carro estacionado na rua, o motorista da empresa com o caminhão bateu no meu carro, estragou, e eu não fiz o boletim de ocorrência porque eles garantiram que iria arcar com as despesas. Até hoje, nada. Ela quer saber. E aí, neste caso, quem fica responsável? O motorista ou a empresa? Quem assume essa responsabilidade, doutor? Veja bem, em caso de acidente de trânsito, ambos são responsáveis, tanto o motorista como o proprietário do veículo são responsáveis pelos danos que aquele veículo causa. A questão do boletim de ocorrência ela é importante porque define a situação, o agente público transcreve no histórico como aconteceu, dá uma indicação com relação às provas existentes. Mas se não tiver o boletim de ocorrência e a pessoa tiver testemunhas, tiver provas de quem é o culpado, que houve o acidente, quais os veículos envolvidos no acidente e quem é o culpado pelo acidente, e a justiça condena a indenizar, sim senhor. O que precisa ter na justiça é provas. Tem provas? Então a justiça vai dar uma definição adequada ao fato. Olha só essa pergunta, doutor. Sou o Wanderson, aqui de Uberlândia. Fui furtado no interior do meu carro, ferramentas da empresa onde trabalho, no estacionamento de uma faculdade, mesmo com vários vigilantes rodando. E aí, ele deve ser reembolsado pela faculdade por ser um estacionamento privado, vigiado 24 horas ou não? Veja bem, se a faculdade é privada e ele paga as mensalidades, significa que há uma relação de consumo. E na relação de consumo, a jurisprudência é reinante no sentido de que a empresa é responsável pela indenização que ocorre no seu pátio. Então, a empresa tem responsabilidade de indenizar os bens que estão dentro do veículo fechado. A informação com a prestação de serviço não param. Doutor, a seguinte pergunta aqui do amigo, ó. Pergunta pro doutor se quando a gente tem um imóvel alugado e entrega esse imóvel todo reformado para o inquilino e passa um tempo, esse imóvel precisa de manutenção, o azulejo caiu no banheiro, por exemplo, o interfone parou de funcionar, o portão precisa de conserto, quem tem que arcar com essa manutenção? O Rony de Uberaba está perguntando. Ricardo, antes, preliminarmente, eu gostaria de dizer o seguinte, que é importante que assim como cada um tem advogado, o médico da família, deva ter o advogado da família, para que possa resolver aqueles problemas. Mas nesse caso que você especificou, quando você aluga a casa para alguém, na condição de proprietário, o inquilino ele é obrigado pelas despesas normais, aquelas despesas ordinárias, e o proprietário pelas despesas extraordinárias, aquelas que não são comuns numa casa. Então, se é uma despesa ordinária, comum, quem tem que fazer a manutenção é o proprietário, é o inquilino, é o locatário. Inclusive, falando de aluguel aqui, ó, o amigo pergunta o seguinte, outro amigo, doutor, sobre... o Ivan tá perguntando aqui, ó, ele pergunta assim, doutor, é obrigado a pagar quebra de contrato de aluguel? Morei 6 meses e não assinei com imobiliária, fiz direto com o proprietário. Eu imagino que seja isso aqui. Acho que ele saiu antes do contrato. Independente de ser com a imobiliária ou não, o contrato tem que ser cumprido, né?
Sim, o contrato deve ser cumprido desde que ele não seja abusivo, não importa se foi feito através da imobiliária ou se foi feito com o proprietário diretamente. Se tem um contrato escrito e ele prevê uma multa, essa multa deve ser cumprida. Agora tem uma questão seguinte, tem entendimento jurisprudencial que essa multa deve ser cobrada proporcional ao tempo que a pessoa ocupou o imóvel. Por exemplo, uma multa aí de R$1.000, por exemplo. Ele ocupou 50% do tempo contratado. Então, faria uma equação em que ele responderia por 50% da multa e não a totalidade, já que o contrato foi parcialmente cumprido. Doutor, uma última pergunta aqui, ó. Bom dia. Tem um fogão a lenha em minha residência, o qual utilizo diariamente. A minha vizinha, juntamente com o seu esposo, estão implicando e subindo no muro, me ofendendo e falando palavras ofensivas. Também estão batendo coisas do muro. O que posso fazer? Briga de vizinho, doutor. A melhor coisa é resolver de forma pacífica, né? Veja bem, o advogado, antes de tudo, Ricardo, ele deve ser um solucionador de conflito. Ele não deve incentivar conflito. Ele deve tentar resolver, encontrar um denominador comum para as partes litigantes. Entretanto, nos traz essa questão duas situações. Uma é uma situação de eventual poluição para o meio ambiente e incomodar os vizinhos. Em havendo isso, o vizinho incomodado pode procurar os órgãos, inclusive o Ministério Público, para que tome as providências para que aquela pessoa evite o dano ao meio ambiente e também evite o dano ao vizinho, questão da saúde. E se não surtir efeito, pode entrar no juizado especial ou na justiça comum. Com relação a subir no muro e xingar, é aquele clássico ditado, Ricardo, um erro não justifica outro. O fato de o vizinho usar lenha e incomodar com a fumaça não autoriza que o vizinho dele vá lá e xingue. Faça uma ocorrência policial, faça um BO e entra com uma ação criminal privada, se for o caso, e ação de indenização se ele achar que deve, através de advogado. A melhor maneira é resolver de forma pacífica, sem dúvida nenhuma. Doutor, muito obrigado. Eu espero que a gente se encontre em outras oportunidades para que o senhor possa ajudar o povo a tirar todas as dúvidas jurídicas, tá bom? Ricardo, muito obrigado. Bom dia a todos. Um abraço, fique à vontade, volte sempre. Vem comigo aqui, Pete, eu vou pro intervalo comercial e volto já já. Fique ligado na tela da Band. Unimed Uberaba. Cuidar de você, esse é o plano. Apresenta Novembro Azul. Mês de conscientização e combate ao câncer de próstata. Doe 1 litro de suco de caju concentrado até o dia 30 de novembro nos pontos de arrecadação. Quem se cuida, se ama e também ajuda o próximo. Apoio Lamel, 57 anos, mostrando que inovar é preciso. Vencer. Voluntários empenhados contra o câncer. O jeito mais fácil de comprar seu veículo novo ou usado é com o plano super leve do consórcio São Marco. Sem taxa de adesão e com liberação de 100% da carta de crédito. Parcelas a partir de R$ 241,86. São menos de R$ 9 por dia. Não perca esta oportunidade. As vagas são limitadas. Ligue agora e garanta sua cota. 3319-8090. 3319-8090. Consórcio São Marco. Não é sonho, é realidade. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes em até 48 horas e sem dor, graças à inovadora Sedação Unic. Olá, eu sou o Dr. Pedro Zanin, especialista da Oral Unic. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unic, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 3311-0101 e agende uma avaliação. Oral Unic, cada sorriso é único. Aluno de universidade ou instituto federal, o Ministério da Educação está repassando em dia os recursos para o Programa Nacional de Assistência Estudantil. E tem mais investimentos. Há um ano, centenas de obras nas universidades federais estavam paradas. Elas foram retomadas e 588 já foram entregues. Saiba como participar do Programa Nacional de Assistência Estudantil na sua universidade.
Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Minas Urgente, primeira edição. Oferecimento: limpador perfumado Azulim. Limpa, perfuma sua casa por mais tempo. Qualidade Start. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. Não. Cadê o Juliano Carlos? Desses três aqui que você tá vendo aqui na tela, o Juliano traz o último destaque, né? Esses três estavam fazendo o quê, Juliano? Trabalhando de madrugada, que foram presos pela polícia? Sim, Ricardo, esses três eles são verdadeiramente caras de pau. Eles foram até uma loja na área central da cidade, entraram pelo telhado na rua Vigário Silva, furtaram aparelho televisor, furtaram alguns chips de celulares e foram flagrados por câmeras do olho vivo. A polícia militar foi acionada e prenderam esses acusados tentando fugir em um táxi na Praça Doutor Jorge Frange. Eles foram identificados como Wesley Silva Miguel, de 28 anos, e também o Emerson Benedito Santos Gomes, de 29 anos, além dessa moça que é uma adolescente de 17 anos. Eles confessaram o crime e ainda falaram que entraram pelo telhado com a maior facilidade na loja. Então, fica o alerta aí para os comerciantes da área central na ação desses criminosos. Todos os três foram levados para a delegacia, os dois homens tiveram as prisões confirmadas e foram encaminhados para a penitenciária, Ricardo. Tá certo então, Juliano, obrigado pela informação. Dá um bom dia pro povo e até amanhã, tá? Bom dia para todos que nos acompanham, eu volto amanhã com mais informações. Amanhã você volta, cabeça de nós tudo, um abraço. Fim de semana foi sangrento nas estradas que cortam Uberaba e região. 8 pessoas morreram no total. Você vai acompanhar nessa reportagem especial. Preste bastante atenção e tome muito cuidado quando for pegar a estrada. O primeiro acidente aconteceu na BR-262, no quilômetro 665, entre Uberaba e Araxá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima Rogério Humberto Aleixo de Souza, de 40 anos, dirigia o automóvel sentido Uberaba-Araxá quando houve a colisão com outro carro, que era conduzido pelo militar aposentado Gaspar Henrique de Menezes, de 50 anos. Os dois carros ficaram destruídos e Rogério e a esposa do militar, Elaine Freitas Trindade de Menezes, de 49 anos, morreram na hora. O policial foi socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital em Araxá. O segundo acidente foi registrado na manhã de sábado, na alça de acesso do anel viário do bairro Maringá, em Uberaba, na rodovia AMG 2555, quando a vítima Dorvaldo Alves dos Santos, de 47 anos, dirigia a motocicleta e na entrada da cidade perdeu o controle e bateu no canteiro à beira da pista. Ele e o passageiro Erickson Oliveira Abílio, de 24 anos, foram arremessados e ficaram feridos. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU tentaram reanimar Dorvaldo, que não resistiu e morreu na hora. Já o jovem Erickson, que teve fratura na perna, foi socorrido e levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nós fomos informados pelo Centro de Operações que havia acontecido um acidente aqui no anel viário, com vítima fatal. Parece, tudo indica que o condutor da motocicleta, ao adentrar no trevo, perdeu o controle, vindo a tombar o veículo. Nesse momento, o trabalho da perícia está sendo realizado. O corpo da vítima será removido, e o veículo também será retirado aqui do local. O terceiro e mais grave acidente, que deixou 4 pessoas mortas, também foi registrado na manhã do último sábado, no quilômetro 155 da BR-050. A caminhonete, que tinha 6 pessoas, seguia sentido Uberlândia-Uberaba, caiu em um barranco de aproximadamente 25 metros de altura no córrego Viadinho, após bater na traseira de um automóvel de passeio que era ocupado por um casal de idosos. O médico Bruno Nogueira passou pelo local do acidente e ajudou a socorrer as vítimas. Aparentemente 2 carros caíram na ribanceira, um aqui e outro ali, e a gente percebeu que tem vítimas em óbito, São várias vítimas, pelo menos na minha contagem eu acredito que eram 7 vítimas. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e da concessionária que administra a rodovia constataram que o casal que estava no carro e o condutor da caminhonete morreram na hora. A 4ª vítima morreu no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ocorreram 2 vítimas que foram ejetadas do veículo, foram 2 vítimas fatais.
Nós chegamos ao local aqui, primeiro a gente preocupou com a estabilização do veículo, fizemos aqui o atendimento aqui das vítimas, retiramos do local com o apoio aqui das guarnições aqui do SAMU e da MGO. São 7 horas e 58 minutos. Para você que está ligado na tela da Band, é sempre importante muita cautela e prudência no trânsito para que você não faça vítimas e também, o mais importante, não seja vítimas também. Olha, uma fazenda, presta atenção, notícia de última hora para você que está ligado na tela da Band. Uma fazenda em Uberaba é citada em denúncias de corrupção na Lava Jato. Está acontecendo nesse momento uma operação Lava Jato, mais uma desencadeada pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. E aí, meu amigo, essa operação está tendo um braço aqui em Uberaba. Operação na empresa Agrobilara. É isso mesmo, está rolando aqui em Uberaba e faz parte da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Operação que está rolando no Rio, como eu disse, e que tem um mandado de prisão contra Felipe Pisciani, que é filho do Pisciani, que é presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Praticamente um coronel. Você acha que é só aqui Uberlândia e Uberaba que tem coronel? Tem coronel também no Rio de Janeiro. Mais detalhes você vai acompanhar durante toda a programação da Band, também com Amarildo Maciel, 12h30, e também com Kelson Venâncio, a partir das 18 horas e 50 minutos. Eu volto amanhã, às 7 horas da manhã, com a informação e com a prestação de serviço. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Deus abençoe. Até mais.